povo de Deus. Presença maravilhosa de Jesus. Ele é o digno de ser adorado. Ele é o digno de ser exaltado. Ele é o digno de receber toda a honra. E poderias abrir tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, verso 1. Estou a falar espanhol. Tá bom. E Deus é maravilhoso. Deus é o soberano. E Romanos, capítulo 1, verso 1. A esperança que nós temos em Cristo Jesus. Se encontrasse, os brasileiros podem te dizer: eita glória. Glória a Deus. Romanos capítulo 1, verso 1 a 7. Somos povo santo, somos povo separado de Cristo. Vós sois separados para pertencer a Jesus Cristo. Vós sois povo santo de Cristo. Cristo nos chamou porque há propósito de Deus para a humanidade. A esperança que nós temos em Cristo Jesus. E a Bíblia diz no capítulo 1 de Romanos, Paulo, servo de Cristo Jesus, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido de antemão por meio dos seus profetas, nas Santas Escrituras, acerca do seu filho, de acordo com a carne, ele vem da descendência de Davi, e no espírito de santidade é o Deus Altíssimo. E, de acordo com o Evangelho, a Bíblia diz: e foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça, por amor de seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais sois também chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, graça da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A esperança que nós temos em Cristo Jesus. Por que nós juntamos? Por que nós estamos juntos? Por que nós escolhemos de obedecer a Bíblia? Por que nós temos uma grande reverência à Bíblia? Por que nós, quando cometemos erros, sentimos triste? Porque a Bíblia diz para não fazer. A esperança que nós temos em Cristo Jesus. Por que nós abrimos totalmente para a Bíblia? Por que nós deixamos a Bíblia julgar a nossa consciência? Por que nós damos toda a nossa obediência àquilo que a Bíblia diz? Por que nós esforçamos a obedecer a Bíblia? Por que nós procuramos algo a tornar
sim, de acordo com princípios bíblicos. A esperança que nós temos em Cristo. A Bíblia disse o Evangelho de Deus. O Evangelho fala sobre a boa nova. Jesus disse no livro a confirmação de Cristo, que vem do livro do profeta Isaías 61, verso 1 a 2, que continua a expressar o propósito de Deus sobre o Evangelho. Que a Bíblia disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os constritos de coração, anunciar liberdade aos cativos, proclamar liberdade aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E quando Jesus chegou o tempo de começar o ministério, Jesus foi batizado e depois, revestido do Espírito Santo, foi no deserto e passou o tempo lá 40 dias, 40 noites. E depois de vencer a tentação, ele foi revestido e os anjos o serviam e ele voltou para começar o ministério. E o que aconteceu é que quando Jesus chegou no templo, eles lhe deram pergaminho, ou uma porção de escritura, ou a Torá, livro de Isaías. A Torá é que na parte de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio 5, que mostra sobre a intenção de Deus desde o princípio a mostrar graça para o ser humano. E quando Jesus abriu a Torá e começou a ler, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor Deus me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a libertar os constritos de coração, anunciar a liberdade aos cativos, anunciar ou pregoar o ano da bondade do Senhor, ou gritar o ano aceitável do Senhor, a consolar os tristes. E ele disse: hoje a Escritura se cumpre. Quando nós vemos a esperança que nós temos em Cristo, nós consideramos a Bíblia, nós pensamos na Bíblia, nós procuramos a nossa intenção sobre a Bíblia. O que é que a Bíblia diz? Estamos aqui porque a Bíblia diz. A Bíblia é um sítio onde Deus fala, onde Deus proclama a intenção dele para a humanidade. E aquilo que eu observo na Bíblia é que quando o homem pecou, a intenção do Criador do universo, quando o homem pecou, o homem perdeu a glória. Quando o homem, nós perdemos a glória. E agora, a intenção de Deus é restaurar este homem que pecou. E quando o homem pecou, entrou a maldade.
que começa a oprimir. O homem se tornou pobre. Porque Deus é a riqueza, Deus é a vida, Deus é a prosperidade. Deus é a paz, Deus é a saúde. Quando o homem pecou, o homem se tornou pobre. O homem se tornou para submeter a realidade de sofrimento. O homem começa a sofrer, a pagar consequência que ele causou, a desobediência dele. Mas a intenção de Deus para a humanidade é glorificar novamente o homem. É para nos glorificar. A Bíblia disse no livro de Romanos: mortificais o vosso corpo pelo poder do Espírito Santo. E disse também no Romanos: pois a esperança que nós temos e aquilo que há de revelar em nós não se compare com aquilo que nós estamos a sofrer. E a Bíblia diz: mesmo a criação geme para ver a manifestação dos filhos de Deus. E Colossenses disse: pois Cristo, que é a vossa vida, quando Ele for manifestado, glorificado, vocês também serão glorificados. Que quer dizer, o nosso corpo será transformado na glória. Compreende? É que o nosso corpo será transformado na glória. Será o corpo celestial. O corpo celestial é que, quando Deus criou o homem na glória, Ele quer restaurar esse corpo. E aquilo que Cristo Jesus fez, pregar boa nova aos pobres, que quer dizer, o homem que pecou, o espírito que desobedeceu, a alma que pecou, o corpo que pecou, Cristo veio para pregar, para anunciar a boa nova. Tu pecaste e a boa nova, eu veio para te restaurar de novo, para te curar de novo. Eu veio para que tu pudesse receber novamente a vida que estava no princípio. E na nossa vida e na fé que nós temos em Cristo, a nossa esperança em Cristo, e a Bíblia diz a todos os que estáis em Roma, e pessoalmente agora nós estamos em Portadão, e a todos vocês que estão em Portadão, amados de Deus, chamados, vós sois chamados para serem santos. Para ser santo, a Bíblia diz. A nossa chamada é para ser santo. Amados de Deus, chamados para ser santo, separado para pertencer ao Criador. A Bíblia diz no livro de Atos 17, verso 31, nos tempos passados, Deus não levou em conta essas ignorâncias, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, porque Ele já estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que Ele estabeleceu, demonstrando prova disso a todos, a ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos. Porque Cristo haveria de sofrer e ser o primeiro a ressuscitar dentre os mortos.
Cristo é aquele que deveria sofrer para ressuscitar dentre os mortos, o que acontece é que quando Jesus proclamou, primeiramente, a tentação de Jesus no deserto é para ele mesmo. Mas cruz de carvalho é para nós. Ele não precisava de ser crucificado por causa do pecado dele. Ele não cometeu nenhum mal. É por isso, quando nós cremos em Cristo, nós cremos para a justiça. Porque nós voltaremos para a glória que era para nós desde o princípio. E entre todas as nações, nós estamos a proclamar, nós estamos a anunciar entre todas as nações. Nós estamos a chamar entre todas as nações que o reino de Deus está próximo. O reino do céu está próximo. E o homem deve ser restaurado. O homem deve ser glorificado. Mas para que possamos receber a restauração e glorificação, precisamos de crer em Cristo. E quando nós cremos em Cristo, a Bíblia diz, nós tornamos uma nova criatura. A palavra nova quer dizer algo que não é conhecido, algo diferente. Vamos voltar para lá. E é que quando Cristo Jesus, Ele próprio se ofereceu, Ele ofereceu para que o homem pudesse estar disposto a abrir a porta. Porque quando o nosso pai Adão pecou, Deus enviou querubim para ficar na porta de entrada do jardim. No jardim de Éden, o homem não podia passar. E agora, para ter acesso à presença de Deus, o homem precisa de passar querubim. Mas querubim estava pronto para afligir qualquer pessoa que queria passar. Para afligir essa pessoa. Porque estava lá a árvore da vida. E quando o homem não conseguia, a única pessoa que era capaz é para Cristo ser crucificado e ressuscitar no terceiro dia. A esperança que nós temos em Cristo é que nós seremos glorificados. E nessa esperança que nós temos é que nós estamos a pregar, a anunciar entre todas as nações. O reino já está próximo e o dia está quase. E agora nós estamos a redimir o tempo. Nós estamos a aproveitar o tempo. Chamar entre todas as nações. E o que vai acontecer? Como o homem já pecou, Deus já estabeleceu o princípio dele para julgar, separar. E agora nós somos de Cristo. Como nós somos de Cristo, o que vai acontecer depois? Seremos glorificados. E aquilo que vai acontecer para aqueles que não creem é julgamento, é a condenação. Bem-aventurados é nós que cremos sem ver. Porque grande é a nossa recompensa em Cristo Jesus. Bem-aventurado. Os outros estão a gozar sobre a nossa fé, a nossa esperança em Cristo. Porque nós é o reino dos céus. Bem-aventurado porque nós estamos a ser afligidos por causa da injustiça na terra. Bem-aventurado porque nós temos sede de ver a justiça. Nós vamos reinar com Cristo Jesus. Naquele dia, quando nós vamos reinar com Cristo, como já cremos, nós só estamos na espera da nossa glorificação. Não sei se esse cabelo vai continuar ou não.
vamos experimentar glorificação. Aquilo que Jesus disse é verdade, vai acontecer. O nosso corpo será transformado. E nós vamos ser como Ele é. A Bíblia diz, como Ele é, nós somos nesta vida. E como nós temos vida de Cristo, justiça de Deus, mediante Cristo, por causa da nossa fé, Deus já nos conheceu. É por isso que Ele nos predestinou. E agora Ele nos chamou. E Ele nos santificou. Para que nós podemos ser herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo Jesus. E aquilo que Deus preparou para nós, porque a Bíblia diz, Deus é fiel. Na fidelidade de Deus, o que vai acontecer? A igreja que confessa Jesus na terra, a mesma igreja vai reinar também com Jesus na terra. Agora eles estão a meter leis e leis. Chegará tempo, nós vamos imposar Rei de Cristo na terra. Porque Jesus Cristo vai nos dar autoridade de agir no nome dEle, quando Ele vai voltar para reinar 1000 anos. Seremos glorificados. Essa é verdade, é verídico, isso vai acontecer. O nosso corpo será transformado, esse corpo do homem será transformado. Jesus disse, vós não conheceis o poder de Deus, nem as Escrituras. Quando eles ressuscitam, serão como os anjos. E o que vai acontecer na nossa vida, a esperança que nós temos, a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo é limitada só nessa vida, nós somos mais dignos de compaixão de todos os homens. E Jesus confirma no livro de Mateus, Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, que se negue-se e pegue a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Pois o que adianta o homem de ganhar o mundo inteiro e de perder a sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e recompensará cada um de acordo com suas obras. Imagina, a nossa esperança em Cristo não é só nessa vida. A nossa esperança em Cristo não é só, porque nós somos reino. Nós somos reino. O princípio do reino é que, como o povo é, o povo tem glória do rei. Riqueza que o rei tem é a mesma riqueza que o povo também tem. Nos princípios de Deus. Quando Salomão, com toda a riqueza de Salomão, quando vemos ouro e vemos prata, era algo para todo o povo de Deus. E o que acontece é que Cristo Jesus, aquilo que Ele tem feito para toda a humanidade, e nós temos essa esperança. E Jesus, quando Ele viu o futuro, Ele disse, o que adianta o homem de ganhar o mundo inteiro e de perder a sua alma? Se pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e recompensará cada um de acordo com suas obras. Jesus sempre está a chamar o homem, chamar a atenção do homem. E disse para o homem, eis que estou na porta e bato, se alguém ouvir a minha voz.
e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A nossa esperança, a esperança que nós temos em Cristo. É bom saber isso, que Cristo Jesus, este mesmo Jesus, quando ele foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia, Jesus veio no corpo do homem. Era necessário, a Bíblia diz no livro de Mateus, era necessário que Jesus sofresse e de ressuscitar no terceiro dia. E nós cremos nisso. A esperança que nós temos em Cristo é que seremos glorificados. Porque Deus já nos conheceu e Ele nos predestinou. E nos chamou, Ele nos santificou. E agora recebemos adoção. Recebemos o Espírito, chamamos Abba Pai. Por causa da nossa fé. Somos ramos acertados. Como gentios, o que vai acontecer? Cristo nos acertou. Como Ele nos acertou, Ele é o tronco, o que vai acontecer? E é que judeus serão também acertados. Nós temos tempo limitado, porque os judeus também vão ter tempo deles. Essa é uma janela aberta para todas as nações. E Deus disse a Daniel sobre aquilo que nós estamos a viver. Quando limita tempo de gentios, os que não são judeus, o que vai acontecer é tempo para os judeus. Porque a Bíblia diz no livro Romanos, se a queda deles é riqueza para a nação, se a desobediência deles é riqueza para os gentios, quanto mais a sua glória. Queda dos judeus nos dá uma oportunidade para converter. É uma glória para nós. Mas quando os judeus vão restaurar, voltar para o seu Criador, para o tronco, é a glória para todo mundo. Nós cremos no Evangelho. Eu creio naquilo que eu estou dizendo. E vai acontecer. A Bíblia testifica. A esperança que nós temos em Cristo Jesus. E é que o homem será glorificado. O homem que tem a fé. E a nossa fé nos torna justo perante Deus. E quando vemos isso, e é que mesmo este mesmo Jesus que estamos a anunciar, este mesmo Jesus que estamos a pregar, este mesmo Jesus, entre todas as nações, nós que temos essa esperança em Cristo, o tempo está próximo. O tempo está próximo. É santificar. É meter o nosso coração em Cristo Jesus. É permanecer em Cristo Jesus. É ficar firme. Deus disse a Isaías, chama a geração de Recabe, leva eles para o templo e depois para lhes dizer, para beber o vinho. Eles disseram, nós não bebemos o vinho. O que isso quer dizer? E Deus disse a Jeremias, olha, este povo, os antepassados deles dizem para não fazer isso, isso, isso. Olha aqui o meu povo. Compromete. O caso não é vinho, mas o caso é que, para não comprometer a esperança que nós temos, para não comprometer a fé que nós temos em Cristo Jesus. Jesus disse, se alguém tem vergonha de mim nesta vida, eu terei vergonha dele perante os anjos de Deus. Ser crente é crer em Cristo e manter. E viver esta fé.
e falar esta fé e agir esta fé, porque nós recebemos a vida de Cristo, nós recebemos a adoção. E agora o que vai acontecer? Chegará o tempo que Deus vai fechar, porque há tempo para tudo. Procura conhecer Cristo, procura conhecer Deus. Em toda a pregação de Paulo ele disse: eu quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, mesmo a participar no seu sofrimento. A esperança que nós temos em Cristo Jesus. Imagina, este Jesus, este mesmo Jesus, ele é a porta. Jesus, ele é a porta. E mesmo Jesus, ele é a ressurreição. Adão, advogado, alfa e ômega. Ele é, amém, apóstolo das nossas confissões. Este mesmo Jesus. Tu deves pregar o Evangelho, porque aquilo que tu tens é a única coisa que é capaz de salvar o homem. A Bíblia disse no livro de Romanos: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois nele foi revelado ou descobrido a justiça de Deus, que é fé em fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Imagina, podes, e ver sobre a esperança que nós temos em Cristo e a fé que nós temos. O tempo está próximo. Jesus está voltando. Estás a ver? Quando Ló, sobrinho de Abraão, estava a falar que os anjos vão destruir Sodoma e Gomorra, era Ló que eles conheciam normalmente. Quando Noé estava construindo o barco, que é uma loucura, a gente nunca via chuva, nunca experimentavam chuva. E aquilo que Ló estava a dizer não era lógico. Não havia uma forma para que isso acontecer. E a igreja, nós estamos a dizer: haverá arrebatamento. Nós estamos a dizer: um dia Cristo vai nos arrebatar. Nós estamos a dizer: o homem será glorificado, aquele que crê, e depois para estar com Jesus. Nós estamos a pregar isso, e muitos estão a ver isso, mas será que isso é possível? Mas vai acontecer. Vai acontecer. É que quando Deus fala com o homem, Deus não é homem, mas Ele fala com o homem. Deus mostra atributos dele. A Bíblia diz: pois desde o princípio do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente por meio das coisas criadas. Por isso que tais homens são indesculpáveis. Conheceram Deus, mas não o glorificam como Deus. Eles entregaram-se às paixões carnais e trocaram a glória de Deus, que é imortal, e eles estão a adorar algo mortais, reptis, imagens, algo criados por suas mãos. É por isso que a ira de Deus vai se abater sobre toda a injustiça do homem. Jesus, Ele é o justo juízo, Ele é o soberano, Ele é o suportador da nossa fé e a nossa confissão. E a Bíblia diz no livro de Hebreus: é que para não
deitar fora, para não abandonar, para não ignorar, para não deixar, para não fazer a nossa fé desanimar, porque a fé que nós temos tem uma grande recompensa. A fé em Cristo tem uma grande recompensa. Uma grande recompensa. Cristianismo é lá fora. Cristianismo é a nossa natureza. Que quer dizer, somos Cristos pequenos. Somos Cristos pequenos. É crer nisso. É confiar na palavra de Deus. Que esse glorioso Deus, Jesus estava disponível a chamar 12 legiões dos anjos, mas porque era necessário que Cristo sofresse, Ele não permitiu para que os anjos pudessem lhe livrar do cálice. Ele aceitou e Ele foi crucificado. E depois, no terceiro dia, mesmo a terra não suportava a glória do Criador, mesmo a lua não conseguia suportar o poder do soberano, mesmo o sol se apagou, a terra se estremeceu, todos os poderes das trevas foram despojados, porque Jesus estava na cruz e a sangue dele, Elai, lama sabachthani, porque o poder dele, sangue precioso do Espírito eterno de Cristo Jesus, para redimir a humanidade. E a humanidade agora, nós pregamos entre todas as nações o Evangelho, para que o homem pudesse voltar ao Pai, para que o homem pudesse entregar-se o coração. Jesus me disse: muitos não entrarão por causa do egoísmo. Eles pensam que eu quero o dinheiro deles. Eu sou o Criador de todo o universo. Eu quero o coração do homem. Porque Satanás está a enganar o homem. Glória a este Jesus. Glória a este Jesus. Dá a palma para Jesus. Dá a palma para Jesus. Dá a palma para Jesus. Glória, glória, glória ao Criador. Glória ao Cristo de Deus. Glória ao desejado de todas as nações. Glória ao bendito Deus. Glória ao Deus forte. Glória ao ungido. Glória ao Emanuel. Glória ao eu sou. Glória ao Filho de Davi. Glória ao Filho de Deus. Glória ao Altíssimo. Glória ao Filho do homem. Glória ao Filho de Deus bendito. Glória a Deus da glória. Glória ao grande sumo sacerdote. Glória a ti, Senhor Jesus. Tu realizaste o plano que Deus tem. Tempos atrás. Glória a ti, Senhor Jesus. A esperança que nós temos em ti é que seremos glorificados muito em breve. A esperança que nós temos em ti, Senhor Jesus. A esperança que nós temos em ti. Fica de pé e dá glória a Jesus. Fica de pé e dá glória a Jesus. Agradece Jesus. Agradece Jesus. Agradece Jesus. Oh Senhor. Oh Senhor, te agradecemos. Senhor Jesus, te agradecemos. Senhor Jesus, te agradecemos, porque o inferno não é para nós, o lago de fogo não é para nós. Nós já estamos na outra banda, nós já estamos em ti, nós já fomos restaurados, já fomos justificados. Obrigado, Senhor Jesus, por essa imensa esperança. Glória, glória, glória a Jesus.
Glória, glória, glória a Jesus. Glória ao Nazareno. Glória ao herdeiro de todas as coisas. Glória ao homem do dores. Glória à imagem de Deus. Glória à representação e à expressão exata de Deus. Glória ao bendito Deus. Glória à rosa de Saron. Glória ao Salvador. Glória ao Santo de Deus. Glória ao Santo de Israel. Glória ao servo. Glória ao sumo sacerdote. Glória ao semente da mulher. Glória ao Senhor da glória. Glória à videira verdadeira. Ele nos cercou. Ele nos cercou. Este Jesus que nos cercou. E agora nós temos essa esperança. E quando vemos, dizemos: o tempo está próximo. E em breve estaremos com o Senhor. Em breve cantaremos. Em breve nós vamos marchar. Em breve, como soldado de Cristo, vamos erguer a nossa voz. Quando soar a última trombeta. A última trombeta soará em breve. Para arrebatamento da igreja, para a glorificação da igreja, a última trombeta soará, e a esperança que tu tens em Cristo, a esperança que te foi dada em Cristo Jesus, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Senhor Jesus, fortifica o teu povo na fé. Senhor Jesus, renova a fé da tua igreja. Senhor Jesus, vem segurar a nossa mão. Senhor Jesus, vem nos segurar, para que possamos fortificar os outros. Aquele que cai, Senhor, segura ele para levantar. Como tu disseste a Pedro, quando tu voltasse, encoraja os teus irmãos. Queremos encorajar os nossos irmãos, as nossas irmãs. Senhor Jesus, salva, salva, salva. Senhor Jesus, salva. Senhor Jesus, salva. Senhor, salva muitos nessa nação. Senhor Jesus, liberta muitos nessa nação, para ver a esperança que nós temos, que um dia tu vais fazer todas as coisas novas. E como herdeiro de Deus, e co-herdeiro de Cristo, queremos para a nossa família, amigos, amigas, pudessem ver e esse grande mistério. Senhor Deus da glória. E a mesma coisa também esse evangelho de alegria. Este evangelho de alegria, pois da mesma situação, é que, pois da mesma, de sorte que quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o evangelho. Quanto se importa em mim, estou pronto para anunciar o evangelho. Para o povo português, angolano, moçambicano, cabo-veriano, guineenses, santomenses e entre todas as nações, porque o evangelho, no evangelho foi revelado a justiça de Deus, que no princípio é de fé em fé. O justo viverá pela fé. E todos aqueles que estão debaixo, para anunciar o evangelho, para abrir os olhos deles, Jesus disse, para lhes libertar das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus,
para que possam herdar mediante a fé em mim. E este evangelho é o evangelho glorioso. Dá sorriso no rosto. Olha para Jesus. Pela fé, diz obrigado, Senhor, por causa da esperança que nós temos, por causa da tua obra. Oh, glória a Jesus. Senhor Jesus, queremos te agradecer. Queremos te agradecer, Senhor. Glória. Palmas, palmas. Aleluia. Ei, que Deus te abençoe. Oh.